E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós vimos a função f de x y igual a x à quarta menos 4x ao quadrado mais y ao quadrado e analisamos o seu gráfico. E nós procuramos pontos onde o vetor gradiente era igual ao vetor zero. E isso significa que as derivadas parciais devem ser iguais a zero. E nós resolvemos isso e descobrimos três pontos diferentes. E esses pontos foram o zero, zero, o raiz de 2 e zero e o menos raiz de 2 e zero. E esses pontos correspondem a um ponto de sela e dois mínimos locais. E, claro, nós vimos a explicação do porquê ter esse ponto de sela. Basicamente, nós pegamos a derivada de segunda ordem em relação a x e igualamos a zero e encontramos um valor negativo. Quando fizemos isso em relação a y, encontramos um valor positivo. O valor negativo indicava uma concavidade para baixo, o que estava dizendo que era um ponto máximo. E esse positivo no y indica que é um mínimo. E eu disse que ainda precisávamos da derivada parcial de segunda ordem mista, ou seja, a derivada de segunda ordem de f em relação a x em relação a y. E para você ver que isso é verdade, eu vou colocar outra função aqui. Vamos ver outro exemplo. Deixa eu apagar tudo isso aqui, então, para começarmos esse exemplo. O gráfico que você está vendo claramente tem um ponto de sela na origem. E esse é o gráfico da função f de x y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4xy. E primeiro, devemos analisar as derivadas parciais. Então, a derivada parcial de f em relação a x vai ser a derivada dessa função considerando o y como uma constante. Então, derivamos somente em relação a x, e a derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de y ao quadrado vai ser zero. E se aplicarmos a regra do produto aqui, considerando o y como uma constante, nós vamos ficar com menos 4y. E se derivarmos a função em relação a y, o pensamento é o mesmo. Devemos derivá-la considerando o x como uma constante, portanto, a derivada desse x ao quadrado vai ser zero, e a derivada de y ao quadrado vai ser 2y menos 4x, que é a derivada desse produto, e agora devemos igualar essas derivadas parciais a zero. Aqui igual a zero e aqui também igual a zero. Com isso, vamos obter um plano tangente com inclinação zero na origem, mas ainda precisamos das derivadas de segunda ordem, ou seja, a derivada de segunda ordem de f em relação a x vai ser igual a 2, isso porque nós vamos nessa expressão e derivamos em relação a x, e aí essa parte vai sumir, e se derivarmos o 2x, vai ser igual a 2. E a derivada de segunda ordem de f em relação a y também é igual a 2. Mas por quê? Simples. Nós vamos nessa expressão e derivamos em relação a y, e aí esse menos 4x some, e a derivada de 2y em relação a y é igual a 2. E o que isso está indicando? Está indicando que tem uma concavidade positiva na direção x e uma concavidade positiva na direção y, o que sugere que você tem uma parábola com concavidade voltada para cima e tem um mínimo local. Mas, quando olhamos para o gráfico, isso não é verdade. Nós não temos um mínimo, temos um ponto de sela. Portanto, essas duas informações não são suficientes, ou seja, precisamos de mais informações. Na verdade, esse termo aqui é positivo, e aí as derivadas parciais vão ficar com esses termos positivos. Mas, de qualquer maneira, as derivadas de segunda ordem não vão mudar, tá? Mas o que eu quero que você saiba é que esse mais 4xy ele faz toda a diferença no gráfico. Ele influencia se você tem um mínimo local ou um máximo local. Tá, e se ao invés de termos um
4 aqui, eu colocar um p, uma variável, que pode variar de 0 até 4. E aí eu posso mexer no meu gráfico aqui e vou voltar esse p para o zero e ver como isso influencia o gráfico. E veja que isso parece refletir na direção x. Nesse gráfico, o p é igual a 4, mas vamos variar um pouco. Deixa eu colocar o p aqui em zero para ver o que acontece. E quando fazemos isso, realmente você tem o que esperava. Está refletindo na direção x. É uma parábola na direção y. E nessa parábola, você tem um mínimo local. E você pode variar o p ainda mais. Eu estou colocando aqui em cerca de 1,5, e você pode ver que ainda tem um mínimo local. Ou seja, é uma parábola com concavidade voltada para cima em todas as direções. Mas tem um ponto crítico aqui. Existe algum valor de p que faz com que esse ponto mínimo meio que se transforme em ponto de sela. E isso depende inteiramente do coeficiente p. Então, tem o ponto crítico, e, a partir dele, esse ponto vai ser uma sela. E aqui eu estou vendo que o ponto que transforma esse mínimo em ponto de sela é o p igual a 2. E deixa eu mostrar um teste aqui que vai nos dizer o porquê disso ser verdade. Eu já até falei dele nas aulas passadas, mas eu vou dar uma relembrada aqui. Esse teste é chamado de teste da segunda derivada parcial. Basicamente, esse teste diz que, se você calculou o vetor gradiente de uma função no ponto x0 e y0 e isso deu zero, então nós podemos escrever que a derivada de segunda ordem de f em relação a x nesse ponto x0 e y0 vezes a derivada de segunda ordem de f em relação a y nesse mesmo ponto x0 e y0 menos a derivada parcial em relação a y em relação a x no ponto x0 e y0 ao quadrado. E aí, se você calcular isso, você vai ter um valor que eu vou chamar de h, e se esse h for maior que zero, então você tem um máximo ou um mínimo. Mas, claro, você ainda não tem certeza qual é. E, para descobrir isso, você olha para essa derivada de segunda ordem em relação a x e analisa a sua concavidade. Se isso der positivo, então a parábola tem uma concavidade para cima, e aí teríamos um mínimo local. Agora, se o h for menor do que zero, então você tem um ponto de sela. Agora, se o h for igual a zero, não é suficiente para determinar. Mas, na maioria dos casos, ou você encontra o h maior do que zero ou menor do que zero. Ok. Então, vamos olhar para essa nossa função. Lembrando que p é uma constante que varia de 0 até 4. Então, vamos analisar na origem. Nós já calculamos a derivada de segunda ordem em relação a x e em relação a y, e ambas deram igual a 2. Então, se realizarmos o teste, vamos ficar com 2 vezes 2 e subtraímos por essa derivada parcial mista ao quadrado. E nessa derivada mista, tanto faz eu derivar uma e depois derivar a outra, tá? Mas eu vou começar derivando essa função aqui em relação a y, e, se fizermos isso, vamos obter essa constante aqui na frente do y, ou seja, a constante p, porque mudamos aqui, lembra? Se você quiser, você pode derivar em relação a x essa função agora com p e depois derivar em relação a y, mas com toda certeza vai ser igual a p. Então, menos p ao quadrado. Agora, no caso em que p é igual a zero, se olharmos aqui no gráfico, o nosso h vai ser igual a 4. E se h é positivo, então temos máximo ou mínimo. E, em seguida, analisamos as derivadas de segunda ordem em relação a x ou em relação a y, tanto faz. E, como ambas são positivas, então nós temos uma parábola com concavidade para cima. Portanto, temos um mínimo local. Então, se p é igual a 4, nós vamos ficar com 2 vezes 2, que dá 4, menos 4 ao quadrado, que dá 16. Então, 4 menos 16 dá menos 12. Então,
o h é igual a menos 12, e quando o h é negativo, nós temos um ponto de sela. Isso explica que, quando p é igual a zero, nós temos um mínimo local e depois temos um ponto de sela, e isso fica variando. E esse ponto de cruzamento vai ser quando essa expressão é igual a zero, ou seja, deixa de ser um ponto mínimo e vai para um ponto de sela. E isso acontece quando p é igual a 2, ou seja, esse cruzamento aqui no gráfico é p igual a 2. É esse ponto crítico, né? E quando p é igual a 2, esse teste não vai ser o suficiente para nos dizer nada. Nós não conseguimos saber se é um ponto máximo ou mínimo ou um ponto de sela. Isso quer dizer que o gráfico é plano em uma direção e mínimo em outra. Enfim, esse teste é muito importante e muito utilizado. E na próxima aula, eu vou tentar mostrar intuitivamente de onde vem essa fórmula. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!